Olá, amados, tudo bom com vocês? Eu vou querer que agora você preste muita atenção na ministração que eu vou fazer agora, tá? Essa ministração, ela é relacionada à fé da igreja primitiva, e eu vou fazer aqui igual eu fiz da última vez com o Efraim. Vocês se lembram dele? Então, eu fiz um vídeo aqui na última vez falando acerca dele. E vocês sabem que eu entrei no site, entrei nos documentos dele, né, e nós fomos ver item por item o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. E nós vimos que as palavras que que estavam sendo ditas ali no site nada mais eram do que um fake news. Tá? E eu entrei no site aqui de novo, e tem a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, não muda. A doutrina pré-tribulacionista, quando ela usa da história, ela tem que burlar a história. Ela não vai conseguir, por intermédio da história, querer fundamentar a sua fé. Ela é uma doutrina nova, muito bebezinha, cuti-cuti, tá? Que nasceu aí no século XIX. E eu vou, mais uma vez, entrei no site e eu vou estar lendo o site e lendo o texto que está lá, correto? Então nós vamos entrar no site, nós vamos ver o que está escrito. Eu printei a tela aqui para a gente poder fazer uma dinâmica interessante e eu printei o texto completo, correto? Então vamos ver aí, né? Os pais da igreja e o pré-tribulacionismo. Perfeito. Então vamos falar agora sobre os pais da igreja. Tá? Como combinado, eu vou mostrar ali o texto do site. Ok? É um texto que, ao meu ver, pelo que eu olhei ali, é um texto novo, um site novo de 2017. E nós vamos ver o que está escrito ali. Tá? Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre o Victorinos. Victorinos foi aí por volta de 240 depois de Cristo, tá? Victorinos aí, ou Vitorinos, por volta de 240 depois de Cristo. Não vou entrar aqui na história desse camarada, mas vamos entrar aqui no site, tá? O site aí dcvcorp.com.br, tá? Tá falando aqui que não é seguro. Até o site sabe que aqui tem fake news. Vamos verificar aqui, ó. Nesse site ele vai estar dizendo aqui que existem muitas pessoas que estão falando que a doutrina é nova, só que a doutrina não é nova, a doutrina ela é antiga, remonta aos primeiros séculos. Então vamos pôr a prova aí, né? Vamos lá. Diz assim: a seguir eu descrevo uma lista de alguns pré-tribulacionistas da igreja antiga. Mais uma vez, esses homens podem ou não estar corretos em sua teologia, mas eles definitivamente mostraram que um arrebatamento pré-tribulacionista era uma crença existente na igreja antiga. Victorinos, por volta de 240, ele diz assim: Victorinos escreveu um comentário por volta do ano 240 d.C. sobre o livro de Apocalipse. Em seu comentário, Victorinos refere-se à frase de Paulo, aquele que o detém, até que saia do meio dela, onde ele mostra claramente que ele acreditava que era a igreja arrebatada que saiu do meio da terra. Olha que legal. Bom, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Exatamente agora, aí, ó, você está vendo aí subindo aí na tua tela o link que vai levar você direto ao vídeo onde eu vou estar falando sobre aquele que o detém. Quem é que detém? Você vai ver que esse texto não tem nada até que do meio saia, até que do meio venha a ser retirado. A ideia do texto ali no grego quer dizer até que do meio ele venha se tornar público. Então não tem nada de um arrebatamento escondido aí. O que tem a ver ali o texto unificando com os profetas, tá? Sempre assim, é que existe alguém oculto ali no meio, entre os chifres, e do meio do chifre, do meio dele, vai se tornar público aquele que é o homem do pecado, filho da perdição. Tá?
Aí diz o seguinte, ó. Olha só que interessante, hein? E vi outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nele se completa a ira de Deus. Apocalipse 15:1, né? E estes estarão na última hora, quando a igreja sairá do meio dela. Segundo 2,7, comentário sobre Apocalipse 15:1. Então vamos ver esse comentário, né? Porque mesmo que exista essa palavra aí no grego, que é o tornar-se público, a gente tem que entender o que está na história aí desse comentário desse camarada. Vamos ver aqui. Então agora nós estamos com o texto dele. Eu entrei então no documento dele aí, né? E vamos ler o texto completo, para a gente poder ter o raciocínio correto. Vamos lá. Eu vi outro grande e maravilhoso sinal, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, porque nele se completa a indignação de Deus, pois a ira de Deus sempre atinge as pessoas obstinadas com 7 pragas. Isto é, perfeitamente, ou seja, ele castiga perfeitamente, tem que ser 7, né? Como é dito em Levítico. E estes serão na última vez, quando a igreja tiver saído do meio. Tá? Então, o interessante é que ele fala assim, quando a igreja tiver saído do meio, como na mente do pré-tribulacionista, meio está linkado a 2 Tessalonicenses, que é sair do meio, né? Então eles pensam logo, bom, sair do meio, então está linkando com o texto de Tessalonicenses. Qualquer pré-tribulacionista, até se eu fosse pré-tribulacionista, também me sentiria obrigado a traduzir, a interpretar assim, tá? Porque você pega a palavra meio, junta a palavra outro meio, sair do meio, né? Ser retirado do meio, ou seja, vai acontecer isso quando a igreja for arrebatada, tá? Mas eu não vejo dessa forma, eu vou explicar por quê no próprio contexto do livro dele. Primeiro porque eu entendo que ele está falando isso, né? Já no final, olha só, como é dito em Levítico, estes serão na última vez. Na última vez, quando tiver completa aí os 7 flagelos, então a igreja vai sair dali do meio. É o que eu entendo, tá? Alguns não vão querer aceitar isso que eu estou dizendo. Tudo bem. Mas no próprio livro dele, tá? No próprio livro dele, ele vai dizer o seguinte: Victorinos está dizendo que pela última hora, ou no tempo do fim, que é o que eu estou querendo dizer, tá? A igreja já terá sido tirada, não. Será retirada. Aí já estou dizendo. Esse já terá sido tirado é que o camarada escreveu. Eu já não entendo que já terá sido tirada, mas que será retirada no último flagelo. Será retirada porque vai ser arrebatada, gente. Claro que vai ser arrebatada. Só que vai e volta. Em outro lugar, Victorinos mostra que ele acredita em um arrebatamento da igreja. Vamos lá. O céu sendo aberto como um rolo é a igreja sendo levada embora. Bom, nisso eu concordo. Tá? O céu sendo aberto como um rolo é a igreja sendo levada embora. Nisso eu concordo. Por que eu concordo com isso? Porque Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 29 e 31, o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, qual a aflição daqueles dias? A grande tribulação. A grande tribulação é a aflição daqueles dias. É o contexto imediato. E logo depois da aflição daqueles dias, e não antes da aflição daqueles dias, mas depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra extremidade do céu. Isso tem a ver com o texto que ele está interpretando, que é de Apocalipse 6:12, que diz assim: E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes eles foram removidos dos seus lugares. Ou seja, é o mesmo texto, é o mesmo evento, e esse camarada aqui está corroborando, dizendo que a igreja vai ser arrebatada nesse momento. Se ele está dizendo que a igreja vai ser arrebatada nesse momento, ele está dizendo que a igreja vai ser arrebatada quando? Depois da aflição daqueles dias.
certo? Porque o texto é esse, não tem outro texto. Qual é o texto que fala que o céu vai ser o céu sendo aberto como um rolo? O texto é Apocalipse 6,12, o texto é Joel capítulo 2, o texto é Mateus capítulo 24. Joel capítulo 2 fala da vida do noivo saindo para se encontrar com a noiva. Então, ele está dizendo aqui que esse arrebatamento vai acontecer quando a igreja for levada embora, né, no céu, quando o céu for sendo aberto como um rolo. Então, ele está dizendo que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. O texto da Bíblia que ele está utilizando fala depois da aflição daqueles dias. Agora, temos que resolver essa questão aqui, né? Aquele que o detém, né? Bom, aquele que o detém é o que eu te falei, é uma questão de interpretação. Você pega aquele texto e você vê, saiu do meio. Saiu do meio quando? Quando começa ou quando tem a última... quando começa os flagelos ou quando termina o último flagelo, a última vez? Né? Eu entendo que sai do meio, né? Segundo o que está querendo dizer aí, né? Eu não sei nem se é isso, mas, né? Vamos ir pelo raciocínio deles, do pré-tribulacionista. Tá? Eu entendo que esse sair do meio ali, né, tem a ver com a igreja sendo arrebatada no final do último flagelo. E tem que ser assim. Porque se você for pegar aqui o próprio texto dele, olha o que ele vai dizer aqui. Isso aqui é um texto dele no 20º capítulo. Texto, tá, de Victorinos. Victorinos? Victorinos, deixa eu ver aqui. Victorinos, perfeito. Texto de Victorinos, tá? Olha o que ele vai dizer, gente. Veja se isso é texto de um pré-tribulacionista. Tá aí do 20º capítulo. Vamos ver. E vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e uma corrente na mão. E ele segurou o dragão, aquela antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e o encerrou e selou sobre ele, para que ele enganasse as nações não mais, até que os 1000 anos sejam concluídos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Aqueles anos em que Satanás está preso estão no primeiro advento de Cristo. Veja que a doutrina do amilenismo, ela é realmente antiga. Ela é antiga, mais antiga do que 1000 anos mais antiga do que o pré-tribulacionismo, né? Olha só. Já que eu parei, de acordo com esse... vamos lá, isso aí. Aqueles anos em que Satanás está preso estão no primeiro advento de Cristo, até o fim dos tempos. E eles serão chamados 1000 anos, ou 1000, né? De acordo com esse modo de falar, em que uma parte é significada pelo todo, assim como essa passagem. A palavra que ele ordenou por 1000 gerações. Embora que sejam 1000, além disso, ele diz... E ele o lança no abismo. Ele diz isso porque o diabo é excluído do coração dos crentes. Olha que interpretação doida. Começou a tomar posse dos iníquos, e cujos corações cegados dia a dia ele é calado como se em um profundo abismo. E ele encerrou, diz ele, e selou sobre ele, para que ele não enganasse as nações, até que os 1000 anos fossem concluídos. Ele fechou a porta em cima dele. Isto é, ele proibiu e restringiu a sedução daqueles que pertencem a Cristo. Além disso, ele colocou um selo sobre ele, porque está oculto, que pertence ao lado do diabo. E aquele que é de Cristo, porque não sabemos daqueles que parecem estar de pé, se não caírem, e dos que estão abaixo, é incerto se eles se levantarão. Cara, a igreja sempre creu no livre-arbítrio, esse negócio de calvinismo nunca existiu. Esse pensamento calvinista é tudo do século XVII, cara, impressionante. Por isso que eles são amantes da reforma, que se forem antes da reforma não vai ter base nenhuma. Nenhum camarada cria numa pessoa que era eleita, nunca ia perder sua ação. Isso aí é mentira das piores, cara. Não tem base na história da igreja. Nem os hereges criam assim. Vamos continuar. É só um parênteses, tá? Além disso, ele colocou um selo sobre ele, já falei sobre isso aqui, certo que se levantarão. Além do mais, que ele diz que está amarrado e calado para não seduzir as nações. As nações significam a igreja. Vendo que ela própria é formada e sendo seduzida antes, se sustentava até, diz ele, 1000 anos deve ser completado, isto é, o que resta do 6º dia, a saber, da 6ª era, que subsiste por 1000 anos.
Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Atenção! A pequena estação significa 3 anos e 6 meses, nos quais, com todo o seu poder, o diabo se vingará sob o anticristo contra a igreja. Na interpretação de Victorinos, ele diz que assim que acabar os 1000 anos, vai restar um pouco de tempo. Esse um pouco de tempo são os últimos 3 anos e meio da semana de Daniel. E aí, o diabo vai se vingará sob o anticristo contra a igreja. Isso é pré-tribulacionismo, só se ele tem um farto mental. Uma hora ele diz que a gente vai ser arrebatado, não vai passar pelas mazelas do anticristo, e agora está dizendo que vai? Ele é doente? Ele é um bipolar? Ou aquele texto está mal interpretado? Né? Finalmente ele diz, depois que o diabo será solto e seduzirá as nações do mundo inteiro, e atrairá a guerra contra a igreja, cujo número de inimigos será como a areia do mar. Então ele é amilenista, ele acredita num arrebatamento da igreja pós-manifestação do anticristo. Para que pegar um texto isolado como aquele e dizer que o camarada é pré-tribulacionista, gente? Isso é mentira, é mentira do diabo. Custa entrar no texto original e ver se é isso que ele está dizendo. É a mesma coisa de Efraim, a gente vai entrar lá daqui a pouco. Pega um texto enigmático que não está claro, joga uma interpretação em cima desse texto enigmático e diz que é assim, sendo que lá embaixo existe um texto como esse, por exemplo, que fala abertamente, sem enigmas, sem espaços para interpretações. É exatamente assim como está escrito. É uma pena que esse pessoal está fazendo isso. Os pré-tribulacionistas estão caindo aí nessa furada. É uma pena, eu sinto muito. Eu fico muito triste quando vejo um negócio desse. Vamos lá, Victorinos. Agora vamos para Efraim. Efraim por volta de 373 d.C. Esta citação seguinte é de um trabalho intitulado Pseudo-Efraim. Tem o título pseudo, não porque alguém duvidou do sermão, mas porque, quando citado mais tarde, 2 historiadores disseram que foi Efraim, o sírio, quem o escreveu. E o historiador disse que era Isidoro de Sevilha. Se foi escrito por Isidoro ou Efraim, independente disso, o sermão sempre foi aceito como genuíno. Ele claramente ensina que o arrebatamento ocorre antes do período de 7 anos, porque todos os santos, os eleitos do Senhor, se ajuntaram antes da tribulação que está para vir e serão levados ao Senhor. Eu li esse texto lá, tá? E o contexto dele dá uma outra ideia, é mais um texto enigmático, você não sabe se ele está falando aqui de ser levados, né, no sentido de morrer, levados no sentido de se proteger. Por quê? Porque ele fala claramente nos textos mais embaixo que a igreja vai ser perseguida pelo anticristo. E aí eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, esse link aqui, ó, Efraim Sírio, o pré-tribulacionismo, tá? Que o que acontece? Esse pessoal pega uma partezinha que é enigmática, não fala claramente, não diz, não tem um texto claro ali, pega uma passagem enigmática, uma passagem que leva você a milhares de interpretações. Só que existem textos que não são enigmáticas e estão claríssimos ali. Não precisa nem de interpretação, você lendo você já entende o que o cara está dizendo. E esses textos claros que estão dizendo ali, eles não leem, eles não pegam. Tem texto cheio de reticências ali. Então é difícil. Vou deixar aqui na descrição um vídeo de aproximadamente uns 20 minutos ou um pouco mais. Né? Está aqui, ó, 20 minutos e 55 segundos. Ó. Então você pode ler, né? Você pode pegar aí, porque não adianta, você vai ter que estudar. Você não quer conhecer o que está escrito ali, e conhecereis a verdade os libertará. E você vai depender do seu esforço. Conforme você vai se esforçando, você vai estudando, você vai se libertando. Correto? Então vou deixar aí esse Efraim, não vou esmiuçar nesse vídeo não, porque já tem um vídeo falando sobre isso. Vou ficar repetindo aqui as coisas. Bom, esse aqui é complicado, hein? Esse aqui é o Pastor de Hermas, por volta de 150 d.C. O Pastor de Hermas foi escrito
por volta do ano 150 depois de Cristo, ele descreve um sonho e da interpretação dele. A igreja, a noiva vestida de branco, escapa da grande tribulação por causa da promessa do Senhor. Essa interpretação está mais ligada ao ensino de arrebatamento no meio mid da tribulação, visto que a grande tribulação ocorre nos últimos 3 anos e meio, como disse Jesus, mas não deixa de ser uma interpretação pré, em contraponto à interpretação pós-tribulacionista. O pastor de Hermas não pode ser considerado como o é a Escritura, mas mostra que muitos cristãos do segundo século acreditavam em um arrebatamento que não era pós-tribulacionista. Gente, eu vou fazer questão de gastar um tempo e ler esse texto aqui, do pastor de Hermas. Primeiro que o pastor de Hermas é um texto que é sonho, você não pode pegar ele como base de doutrina. Tá? Tudo ali que ele está tendo é visões, está mostrando ali, né? E visões você pode ter diversos tipos de interpretação. Eu li o texto todo, tá? Todo o texto dele está aqui, você pode ler, eu não vou matar o tempo nisso. Tá? Eu li o texto todo dele. Irmãos, deixa eu entrar aqui. Bom, o texto de Hermas é um texto longo, tá? Eu não vou ler esse texto, vou fazer um resumo dele, mas ele conta acerca da quarta visão que ele teve. Tá? Isso aqui é a quarta visão que ele teve. Começa assim, tá? Irmãos, esta é a visão que tive 20 dias depois da última, prefigurando a tribulação que se aproxima. Eu caminhava pela via Campana para o meu campo, situado aos 10 estádios da via pública. O lugar é de fácil acesso. Caminhando sozinho, pedi ao Senhor que completasse as revelações e as visões que me enviou por meio de sua santa igreja, a fim de me fortalecer e conceder a conversão aos seus servos que tropeçaram. Ele começa a falar sobre isso, tá? E aí aparece a igreja, a mulher, segundo ele, né? E ele começa a descrever a fera que ele vê, ó. Ele começa a contar para ela a história. Aproximei-me e aqui, eu tô aqui, tá, gente, ó. Aproximei-me e a enorme baleia se estendeu pelo chão, apenas pondo para fora a língua. Ela não fez nenhum outro movimento, até que passei por ela. A fera tinha 4 cores na cabeça: preto, avermelhado, de fogo e sangue dourado e branco. Eu ultrapassara a fera e continuei uns 30 pés. Tá? Ele está aqui contando a visão. Portanto, agora vai e explica as grandezas do Senhor aos seus eleitos. Diz-lhes que essa fera é a prefiguração da grande tribulação que está para chegar. Tá? Então, ela explica para ele que aquela baleia, né, que colocou a língua para fora e tudo mais, né, essa tão grande fera, né, que seria capaz de aniquilar os povos e tal, isso era uma grande prefiguração que estaria para chegar. Você se lembra das cores, né, que tinha essa fera? Então, ele conta para ela as cores que tinha essa fera, só que ele fica com dúvidas ainda dessas cores que tinha essa fera. Né? Aí olha só aqui, ó. Vamos lá. Perguntei-lhe então sobre as 4 cores que a fera tinha na cabeça. Ela me respondeu: estás novamente curioso a respeito dessas coisas? Eu lhe disse: sim, senhora. Dá-me a conhecer o que significa isso. Ela disse: escuta, a cor negra é este mundo em que habitas. O avermelhado de fogo e sangue quer dizer que este mundo deverá perecer pelo fogo e pelo sangue. A parte dourada sois vós, que fugistes deste mundo. Com efeito, o ouro é provado pelo fogo e se torna útil. Da mesma forma, vós que habitais no mundo sois provados. Vós que perseverais a resistir à prova do fogo, sereis purificados. Então, na verdade, você vê que essa fera, ela tem em si o propósito de perseguir, fazer com que eles passem por essa tribulação, a fim de que eles fiquem purificados pelo fogo, tá? E aí eles ficam o quê? Dourados. Sacou? É isso que está dizendo aí esse sonho que ele está tendo.
né? Olha só, vamos continuar lendo. A parte dourada sois vós que fugis desse mundo, com efeito o ouro é provado pelo fogo e se torna útil. Da mesma forma, vós que habitais no mundo sois provados, vós que perseverais e resistis à prova de fogo, sereis purificados, assim como o ouro deixa sua escória. Vós também deixareis toda tristeza e angústia, e sereis purificados e úteis para a construção da torre. A parte branca é o mundo que se aproxima, aonde habitarão os eleitos de Deus, pois os eleitos de Deus, para a vida eterna, serão puros e sem mancha. Pronto. Então, voltando aqui, agora podemos ler o que está escrito aí. E depois declarai ao eleito do Senhor que poderosos feitos e diz-lhes que esta besta é um tipo da grande tribulação que está para vir. Se, pois, vos preparardes e com todo o vosso coração converter-vos ao Senhor em arrependimento, então podereis escapar dele, se o coração é puro e irrepreensível. Você percebe que escapar dessa tribulação não é você ser arrebatado, mas escapar é você, na tribulação, você ser purificado pelo fogo, que a própria tribulação traz isso, e aí você fica dourado. A cor dourada representa que você escapou deste mundo, olha aí. Escapou do mundo, nós lemos ali que não é ser arrebatado, mas é no mundo passar pelas aflições dele. Agora sabeis o símbolo da grande tribulação que está por vir, mas se estiver disposto, isso não será nada. Não será nada por quê? Porque você vai conseguir passar com louvor. Você percebe que você lendo o texto, você tem uma visão diferente do que você lendo aqui, cheio de reticências? Pois é, gente. Mentira tem perna curta. Bom, agora vamos falar sobre o Cipriano. Cipriano por volta de 250 depois de Cristo. Vamos ler o texto aqui de Cipriano. Cipriano por volta de 250 depois de Cristo foi o bispo de Cartago por volta de 250, já foram 3 vezes isso aí. Observe que ele não ensinou que devemos suportar o tempo do anticristo. Ai, gente, vou te contar, hein? Mas que nós seremos livres dele. Ele disse aos seus leitores que a ressurreição futura era a esperança do cristão e apontou que o arrebatamento que nos tiraria deveria nos motivar à medida que vemos os últimos dias se aproximando. Bom, vamos ler aqui o texto então, tá? Eu vou começar por esse daqui de baixo, ok? Vamos começar por esse aqui. O anticristo está vindo, mas acima dele vem também Cristo. O inimigo vem e se enfurece, mas imediatamente o Senhor segue para vingar nosso sofrimento e nossas feridas. O adversário está enfurecido e ameaça, mas há um que pode nos livrar de suas mãos. Vamos para o texto? Vamos ver o que diz o texto, então? Vamos lá. Esse aqui já é o texto, tá? O texto original. Agora vamos ler ele completinho, né, gente? Tem que ser completo, né? Ninguém, amados irmãos, fique tão aterrorizados com o medo de perseguição futura ou a vinda do anticristo ameaçador, para não ser achado armado para todas as coisas pelas exortações e preceitos evangélicos e pelo celestial avisos. O anticristo está chegando, mas acima dele vem também o Cristo, aquele texto, né? O inimigo continua e se enfurece, mas imediatamente o Senhor segue para vingar nossos sofrimentos e nossas feridas. O adversário está enfurecido e ameaça, mas há alguém que pode nos livrar de suas mãos. Aí o texto acaba aqui, né? Lá acaba aqui. Vamos continuar lendo. Ele deve ser temido, cuja raiva ninguém pode escapar. Como ele mesmo previne e disse, não temais os que matam o corpo, mas não são capazes de matar a alma, mas sim temer aquele que é capaz de destruir o corpo e a alma no inferno. E novamente, aquele que ama a sua vida perderá, e aquele que odeia a sua vida neste mundo deve mantê-la para a vida eterna. E no Apocalipse ele instruiu e previne dizendo, se alguém adora a besta, gente, como é que esse camarada está falando de pré-tribulacionismo, gente? Pelo amor de Deus. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua fronte ou em sua mão, o mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, misturado à taça da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça de seus tormentos subirá para todo sempre, e eles não terão descanso nem de dia nem de noite, adora a besta e a sua imagem. Meu irmão, ele está dizendo o seguinte, que os sofrimentos que nós vamos passar, que os sofrimentos que as pessoas vão passar aqui
Não é para ninguém temer. Agora nós vamos ler o texto com o entendimento do seu contexto. Ó, ninguém, amados irmãos, fique tão atemorizados com medo de perseguição futura. Não fica, porque você não deve temer que mata o corpo, mas que mata a alma, ou a vida do anticristo ameaçador, para não ser achado armado para todas as coisas pelas exortações e preceitos evangélicos. E pelo celestial aviso, o anticristo está chegando, mas acima dele vem também Cristo. O inimigo continua a se enfurecer, mas imediatamente o Senhor segue para vingar nossos sofrimentos e nossas feridas. Claro, depois de um texto desse aqui de destruir o corpo, de quem não amar sua vida, né, vai ganhar e quem amar sua vida vai perder. Quem não amar sua vida e perder a sua vida, o Senhor vai vingar nossos sofrimentos e nossas feridas. O adversário está enfurecido e ameaça, mas há alguém que pode nos libertar de suas mãos. Como é que o Senhor vai nos libertar de suas mãos? A partir do momento em que Jesus voltar e ele, por fim, gente, nos libertar de suas mãos. Esse grupo de cristãos estavam na mão do inimigo. Eles estavam morrendo, eles estavam sendo perseguidos. Diz o texto, alguém adorar a besta e sua imagem. O que ele está dizendo ali? Ele está colocando textos de pós-tribulação, irmãos. É texto de pós-tribulação. Olha o que ele coloca no final. Para a disputa secular, os homens são treinados e preparados. Eu considero uma grande glória de sua honra se lhe fosse coroado à vista do povo e na presença do imperador. Contemple uma grande disputa, gloriosa, também com a recompensa de uma coroa celestial, na medida em que Deus olha para nós enquanto lutamos e estendendo sua visão sobre aqueles a quem ele concedeu para fazer seus filhos. Ele aprecia o espetáculo de nossa competição. Deus nos vê na guerra e luta no encontro da fé. Seus anjos olham para nós e Cristo para nós. Quão grande é a dignidade e quão grande é a felicidade da glória se envolver na presença de Deus e ser coroado com Cristo como juiz. Sejamos armados, amados irmãos, com toda a nossa força e sejamos preparados para a luta com uma mente incorrupta, com uma fé sã, com uma coragem devotada. Deixa o acampamento, ele continua falando ali. Cara, ele não é igual os pré-tribulacionistas que é um calça frouxa. Falou em besta, falou em anticristo, começa a cagar nas calças. Começa a dar uma de peidorreiro. Não, tá vindo o anticristo? Força, coragem, o Senhor vai nos dar a incorruptibilidade. Vamos embora, nós vamos vencer, nós vamos conseguir. Você percebe a diferença? Esse texto aqui, que fala de nos livrar das mãos dele, claro que ele vai nos livrar das mãos dele, porque quando o Senhor voltar, ele vai aniquilar o iníquo. Nos livrar da mão, já está na mão do inimigo, porque está escrito que ele vai perseguir a igreja, que ele vai destruir o poder do povo santo. O contexto explica isso. Não tem por que ele usar um texto falando sobre pessoas que negam a marca da besta para um contexto que, segundo ele, se refere a uma igreja que vai ser arrebatada antes da manifestação do anticristo. Correto? Agora, você só vai ter esse entendimento se você for lá ler o texto, porque se depender dessa cambada aí, eles vão pegar apenas uma partezinha do texto e não vai mostrar o real sentido do negócio. Eu já estou aqui bastante tempo, eu vou parar esse vídeo aqui agora e vou falar sobre o Irineu de Leão, que está no site deles, tá? No nosso próximo vídeo. O vídeo está ficando longo e eu não quero estender. No nosso próximo vídeo eu vou continuar falando aí. Agora eu vou falar sobre Irineu de Leão. Ok, queridão? Vai para o próximo vídeo aí.